um pouquinho sobre essas notícias com o Fernando Horta, historiador, professor, sempre nos acompanhando aqui às segundas. Olá, Fernando, tudo bem por aí nessa segunda, nesse começo de semana? Tudo bom, Thalita? Tudo tranquilo aqui, né? Um pouco mais calmo agora que a gente viu as coisas no Rio Grande do Sul se acalmarem, embora já tenha mais um aviso de novas chuvas, então que os nossos conterrâneos, que os nossos companheiros gaúchos se preparem, e isso deve piorar a partir de agora, em todos os anos, porque essas transformações climáticas elas não vão cessar de uma hora para outra, já que nós já temos muito bem assentado que as causas delas são causas humanas e, portanto, nós temos que pensar um pouco nisso. Com certeza. Apesar de tudo, a gente teve uma resposta rápida ali por parte do governo, né? Geraldo Alckmin, com esse pacote de ajuda ao Estado gaúcho. É bom a gente ver um governo atuante, né? Bem diferente do que foi no passado em relação a essas tragédias. Fernando, eu queria conversar com você sobre cenário internacional, pelo menos começar, né, com o cenário internacional, porque acho importante a gente falar sobre essa data no Chile, né? 50 anos do golpe, as pessoas saindo às ruas. O Chile, que hoje tem, né, um governo mais progressista. Deu uma quebrada forte no teu som, Thalita. Eu não estou te ouvindo. Ah, agora voltamos. Eu falava que Chile que tem um governo de esquerda, mas com a direita discutindo a Constituição ali do país também, uma Constituição que vai substituir a que foi feita durante a ditadura, durante o governo de Pinochet. Você sabe que eu visitei o Chile há uns 5 anos e eu visitei o Museu da Memória, né, aquele memorial que eles têm. E é um mergulho nessa história do que foi o golpe no país, né, das atrocidades que foram cometidas, nas mortes, nos assassinatos, nas torturas. Fica tudo muito visceral ali naquele museu. E é algo que a gente aqui no Brasil não tem. Então eu acho tão importante a gente discutir, conversar sobre o que foi o golpe ali no Chile, para também marcar o que foi esse período aqui no Brasil, né? Porque a gente, às vezes, vira a página sem conseguir discutir tanto sobre esse período terrível para a América do Sul. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa data. Então, Thalita, você pega muito bem essa relação, né? Algumas sociedades tendem a imaginar que vivem no tempo presente, né? Que é o tempo que a gente está realizando as coisas. Pagamos conta, criança no colégio, gente, né, vai ao hospital, volta, é tudo no tempo presente. Mas, em realidade, nossa sociedade vive em tempos distintos, passado, presente e futuro. Nós bebemos das informações desses 3 tempos. Nós construímos a nossa estrutura política pensando nesses 3 tempos, né? E aí vem vamos dizer assim, a superioridade das ações de algumas sociedades na América Latina que souberam lidar com o seu passado de uma forma muito mais crítica e propositiva do que nós. Então, se você for parar para pensar como a Argentina, como o Chile, o próprio Uruguai, trabalharam os seus momentos mais críticos, os momentos em que viveram ditaduras que torturaram pessoas, que mataram pessoas, que fizeram atrocidades em nome de determinadas perspectivas políticas que não eram nada mais, nada menos do que uns discursos semelhantes ao que nós estamos ouvindo hoje no Brasil, né? Mas essas sociedades, elas fizeram o que nós chamamos de manejo da memória pública. Elas souberam trazer a público essas informações, construir consensos sobre elas, de tal sorte em que não pode mais ninguém no Chile chegar e dizer, olha, não houve ditadura no Chile, não houve morte, como se faz no Brasil, como se fez no Brasil durante muito tempo, inclusive Jair Bolsonaro é fruto desse processo de negacionismo histórico. Então, de alguma maneira, o Chile avança nisso. Isso resolve os problemas políticos de uma sociedade? Não, não resolve. Veja que o Chile fez um enorme processo de memória, embora isso não tenha chegado muito dentro da parte legal, porque a Constituição que foi deixada pelo Pinochet foi uma Constituição que protegia demais os militares que fizeram aquele golpe, mas o processo de construção da memória, o processo de construção dos consensos e de busca de um futuro diferente daquela monstruosidade foi feito de forma muito bonita no Chile, e a gente está vendo o resultado disso muito bem aí colocado, né? Eu sinto falta disso, Thalita, no Brasil. Sinto falta de um engajamento do governo, e do governo mesmo, porque as universidades, os historiadores, os pesquisadores seguem produzindo sobre essas coisas no Brasil, mas sinto falta que no Brasil a gente venha a fazer isso sobre 64. E sabe o que mais me preocupa? É que nós não fizemos direito sobre 64 a 85,
e isso meio que ficou para trás, e parece que não estamos nem nos importando com o que aconteceu durante a Covid. Cadê o nosso memorial da Covid, Thalita? Cadê a voz das pessoas, 700 mil brasileiros que morreram naquele momento, né? E com certeza pelo menos metade desse número não precisava ter morrido. Então nós temos muito o que caminhar ainda no que tange a essas questões de memória pública. A primeira coisa que nós temos que entender é isso: nós não governamos só para o presente, nós governamos para o passado, para o presente e para o futuro. Perfeito, Fernando. Acho que a gente precisa trazer isso à memória, trazer esse nosso histórico à memória, discutir sobre isso. O ano que vem, inclusive, é data redonda, né? 64, a gente vai... 60 anos do golpe aqui no Brasil. Vamos ver o que a gente vai ter em relação a manifestações, a chamamento à memória, né? Porque é disso que se trata, esse chamamento à memória para se lembrar o que foi esse período. Fernando, ainda no cenário internacional, eu queria conversar com você sobre G20. Qual o seu balanço sobre o final da cúpula do G20, o Brasil assumindo agora a presidência? Há algumas discordâncias, né, em relação à discussão. Não se chegou a um... O som sumiu de novo, Thalita. Sério mesmo? Puxa vida. Agora voltou. Ele alguma coisa no meu cabo. Depois eu tento reiniciar ele. Mas é isso, há discordâncias, né, em relação à guerra na Ucrânia, em relação aos membros participantes do G20, mas é isso, eu queria te ouvir sobre um balanço do que foi o G20, a importância, o peso do G20 neste momento, e Brasil assumindo a presidência, e essa fala do Lula sobre Vladimir Putin também, né? Então eu queria te ouvir sobre tudo isso. Primeiro, essa questão do G20 é um enorme desafio para o presidente Lula, tá? Mas um enorme desafio mesmo. Eu quero que as pessoas foquem na Índia, tá? A Índia é a grande confusão dos nossos tempos. Quando houve ali a manifestação sobre o BRICS, parecia uma Índia bastante aliada ao restante dos países, Brasil, Rússia, China, né? Uma Índia que fazia parte do BRICS de forma integral, uma Índia que estava ali disposta a servir como base para a construção de uma nova ordem internacional. No G20 nós vimos uma Índia completamente diferente. No G20 nós estamos vendo uma Índia que, de alguma maneira, assinou uma série de tratados de cooperação com os Estados Unidos, alguns deles em área tecnológica e na área de defesa também. Uma Índia que começa a criar cada vez mais percepções a respeito da sua rivalidade com relação à China, e aí nos lembra muito a forma como os Estados Unidos utilizaram a própria China na Guerra Fria contra a União Soviética, quer dizer, exacerbando as rivalidades para fazer com que a China se tornasse cada vez mais distante da União Soviética. Me parece que há um processo semelhante em termos políticos, de novo aqui, mas agora com relação à Índia. A Índia é governada pelo Modi, que é um ultradireitista, que pretende reorganizar a Índia em bases naquela sociedade de castas, onde os membros pelo nascimento vão se colocar. A Índia vem crescendo demais na sua projeção de economia digital, portanto é uma das potências nessa área que o Brasil não tem basicamente qualquer coisa nesse sentido. Então, a grande diferença nesses 15 dias que transcorreram entre o BRICS, o anúncio fatal dos BRICS e o G20 é a postura da Índia. E nisso, o presidente Lula, quando assume efetivamente a presidência do G20, ele vai ter que decidir como levar esse G20 no próximo ano, né? De que forma ele vai usar isso? Ele vai usar o G20 como um palco para minorar ânimos e fazer com que as grandes ordens internacionais sejam reformadas e não necessariamente estilhaçadas e reconstruídas, ou ele vai utilizar o G20 como um espaço de denúncia das grandes cisões internacionais, procurando aumentar as disputas internas que estão ali colocadas. Eu penso que o presidente Lula, pela sua própria história, deve baixar os ânimos, deve tentar transformar o G20 num grande fórum, nesse momento de discussão das questões ecológicas, especificamente das transformações climáticas e do desenvolvimento na região sul, principalmente no sul global. Agora, se ele vai conseguir ir adiante nisso, eu tenho minhas dúvidas. Por quê?
porque a associação Estados Unidos e Índia é uma associação muito poderosa que leva em conta uma possibilidade de diminuição de importância do BRICS e pode recolocar um pouco de equilíbrio nessa ordem internacional. Como é que o Brasil vai se postar nesse processo? Porque eu acho que a partir de agora, Thalita, vai ser muito difícil você dizer que vai continuar sendo amiguinho de todo mundo. A política vai se acirrando e as contradições começam a aparecer. Por último, a fala do presidente Lula sobre Putin foi uma fala desastrada, né? O Brasil faz parte do TPI, o Tribunal Penal Internacional é um avanço civilizatório que foi construído no século XX. Ele não, Estados Unidos, Israel, a própria Rússia não fazem parte por questões políticas muito diretas. Os Estados Unidos, porque efetivamente seus militares operavam em todos os lugares do mundo sem nenhum tipo de controle, e se os norte-americanos assinassem o TPI, eles estariam dando condição para que uma outra instituição julgasse os seus militares, eles nunca aceitaram isso, mas o Brasil, como partícipe de uma ordem civilizatória que surge no final do século XX, não pode virar as costas para o TPI, não pode dizer que ele é um tribunal de bagrinhos, né? Isso o presidente, eu acho que ali no improviso, na hora de se colocar, ele quis dizer, olha, por que o TPI, né, na realidade, não abrange as grandes potências? Porque o presidente cresceu muito, sabe, Thalita? O presidente hoje tem o tamanho dos grandes líderes internacionais na história, mas o Brasil ainda não tem esse tamanho em termos de geopolítica internacional. Então o presidente está querendo que a gente assuma um espaço que talvez nós não tenhamos ainda condições políticas internacionais de assumir. Nós estamos sim submetidos ao TPI. E se o Vladimir Putin resolver vir para cá, isso vai nos causar um enorme embaraço geopolítico, que nem o presidente vai poder tirar ele de lá, como evidentemente ele tentou dizer. Não, eu asseguro que ele não vai ser preso. O presidente Lula, a gente não consegue assegurar nem se os presidentes no Brasil vão ser presos, imagina os presidentes de outros países. Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso. Muito boa a sua fala, porque se criou uma polêmica enorme em relação a essa fala de Lula, né? Ele ter dito, falado sobre essa prisão de Putin, e com você a gente consegue entender o contexto, a importância, o peso do Tribunal de Haia e o porquê, então, de uma fala desastrosa por parte de Lula, porque a gente tem que respeitar o Tribunal Penal Internacional. Muito bacana te ouvir, Fernando. Novela brasileira agora, vamos falar sobre Mauro Cid. A delação foi aceita pelo Supremo Tribunal Federal. O que vem por aí é motivo para Jair Bolsonaro, de fato, ter marcado esse monte de cirurgia. A gente zoou isso, né, na semana passada. Marcou um monte de cirurgia agora pela frente, porque delação vai trazer muito provavelmente o nome de Bolsonaro envolvido nos esquemas ali, na investigação que se trata de uma organização criminosa, né? Como que você está vendo, então, essa delação de Mauro Cid? Então, Thalita, um amigo me mandou uma mensagem hoje dizendo que o ex-presidente Jair Bolsonaro estava com 37 cirurgias marcadas até o final do ano. Tinha cirurgia de reposicionamento de siso, de nariz, de tudo que você possa imaginar. Está tudo encarreirado porque, obviamente, Mauro Cid e o pai dele, o general Cid, se deram conta efetivamente que o modus operandi, a forma pela qual Bolsonaro opera na política, é deixando na estrada todos aqueles que, de alguma maneira, podem lhe causar problema, e Mauro Cid é efetivamente, nesse momento, a grande referência para todos os crimes de Jair Bolsonaro, para que o poder público conheça todos os crimes de Jair Bolsonaro. Como efetivamente se tentou deixar o Mauro Cid na estrada, o Mauro Cid parece que foi mais esperto e resolveu fazer uma delação premiada. E aí vem toda a discussão. Parece que aqui em Brasília, pela manhã, o que rolou de rumor foi exatamente isso, que a família Bolsonaro estaria mobilizando todos os seus contatos, de jornalistas até políticos influentes, para tentar colocar os olhos no que Mauro Cid teria efetivamente delatado, porque há uma esperança que Mauro Cid tenha largado apenas pequenas migalhas para que a Polícia Federal ficasse intertida e que não tivesse dito efetivamente as coisas mais importantes. Eu tenho dúvidas, a Polícia Federal, sob comando do ministro Flávio Dino, tem sido extremamente técnica e é muito difícil que ela venha a ser enganada nesses processos. De qualquer forma, a gente sabe que talvez Jair Bolsonaro passe um bom tempo no hospital nos próximos meses. Tomara, Thalita, que ele encontre um hospital muito, muito tranquilo, muito bem acolhedor e que um custo pequeno, porque a gente sabe que o presidente não gosta muito, o ex-presidente não gosta muito de gastar muito dinheiro, especialmente agora que ele não está conseguindo mais vender tanta joia, né? Nem recebendo tanto Pix mais, né, Fernando? Então, a campanha também secou ali. Pois é.
Para finalizar, queria te ouvir sobre o julgamento no STF, né? Começa essa semana das pessoas que participaram, foram indiciadas por participação no 8 de janeiro. Me parece, pelo que eu li, que serão 3 julgamentos presenciais para se tirar uma tese, inclusive em relação a condenações, e o restante vai ser em plenário virtual, porque havia uma preocupação desses julgamentos atrasarem muito a pauta do Supremo Tribunal Federal. Mas, enfim, eu quero te ouvir sobre essa questão chegando ao STF, mas também sobre punições, né? Por que é importante, de repente, punir, não anistiar esses crimes? Conta pra gente. Então, me parece que vão ser construídos 3 espaços de punibilidade, né? Então, nós vamos ter 3 grupos de pessoas puníveis e essas 1.000 e tantas pessoas que fazem parte vão ser alocadas nesses 3 níveis. Provavelmente um nível mais baixo de punições brandas àquelas figuras que realmente foram levadas politicamente a esse processo ou que não tinham capacidade intelectual, compreensão efetiva do que estava se tratando. Vai haver certamente um nível intermediário de pessoas que compuseram esforços materiais, inclusive, para que isso tudo acontecesse, e vai ter um núcleo de pessoas, sim, que essas serão puníveis de forma exemplar, porque é preciso que o Estado brasileiro se proteja. A gente começou falando disso, sobre passado, presente e futuro, na perspectiva do Estado, e aqui a gente tem que trazer isso de volta. É preciso sim que essas pessoas sejam punidas, mesmo que seja a tia Cotinha, que veio de ônibus e naquele dia foi convencida a participar disso, porque essa punição é uma defesa que nós fazemos do processo democrático para as gerações futuras, né? Para que todos saibam que, olha, isso já aconteceu e as pessoas foram punidas exemplarmente nesse processo. É ruim dizer isso, Thalita? Claro que é ruim. Nós gostaríamos que os militares que participaram, os políticos que participaram, os empresários que participaram, estivessem também nesse primeiro bolo para serem os primeiros a ser punidos, né? Por questão de justiça, talvez essa gente, que alguns deles certamente foram massa de manobra, teriam que ser os últimos nesse processo de punição. Mas não é assim que funcionou, né? Nós ainda estamos investigando aqueles que detêm uma série de recursos que lhes protegem, sejam recursos financeiros, institucionais e tudo mais. E esses que, vamos dizer assim, são mais bagrinhos, como diz o nosso querido presidente Lula, esses infelizmente foram os primeiros que foram pegos. Agora, a justiça não pode passar a mão por cima nesse primeiro momento. Eu acho, Thalita, e me cobrem isso mais tarde, que mesmo as pessoas nesse primeiro ou nesse segundo espaço de punibilidade, ou seja, aqueles que vão ter as penas mais brandas e até aqueles que terão penas médias, eu acho que num período de 2, 3, 4 anos serão anistiados, porque não há interesse da justiça nesse tipo de situação. Mas é importante agora marcar terreno sim e dizer que isso não pode voltar a acontecer no Brasil. A Constituição e a democracia precisam ser respeitadas. Ótimo. Ponto alto da semana, Fernando? Eu acho que o ponto alto da semana vai ser as transformações climáticas que nós vamos enfrentar no restante da Europa. Quem está acompanhando está vendo que a Grécia está embaixo d'água, a Espanha nesse momento está vivenciando também enchentes, e nós vamos ter que ver o quanto a Europa necessariamente vai querer entender dessas transformações climáticas, o quanto ela vai começar a pesar efetivamente em função disso e como ela vai se reconstruir. Porque diante de todos esses estragos e mais a guerra da Ucrânia, essas questões econômicas começam a pesar, especificamente nesses países que trabalham com algum tipo de restrição de gasto público. Como é que nós vamos fazer para reconstruir isso? Essa ação rápida, por exemplo, que o Brasil teve, que o vice-presidente Geraldo Alckmin foi ao Rio Grande do Sul e ofereceu quase R$1 bilhão para a reconstrução, são 741 milhões de forma imediata, mais alguns programas de auxílio. Alguns países não têm condições de fazer isso e as suas populações e seus locais estão sofrendo com essa situação. Então, ver como é que a Europa vai se reconstruir a partir disso tudo nos interessa muito, porque favorece o discurso do presidente Lula no G20, a ideia de levar o G20 para uma discussão mais centrada, mais clara e com ações efetivas com relação à crise climática. Perfeito. Fernando, uma ótima semana para você, muito obrigada, sempre ótimo te ouvir, um beijo, até segunda. Obrigado, Thalita, um beijão para todo mundo e boa semana. Até. Esse é Fernando Horta, historiador, professor. Aliás, se você quiser acompanhar o Horta, é canal do Fernando Horta, você acessa pelo YouTube, consegue acompanhar as lives, tá aqui, ó, canal Fernando Horta, não tem dor não. Canal Fernando Horta, você acompanha as lives, as transmissões do Horta, e é sempre muito bacana ouvi-lo, as análises e a opinião do Fernando por aqui ou por lá, tá certo?